Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, agora 6:15. Começa agora aqui na 102 o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e também debater os principais fatos da região e também do país. O comando é dele, jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Muito obrigado, bom dia, Tiago Ferraz, seja bem-vindo a mais uma semana de trabalho neste 29 de agosto de 2016. Vamos até às 8 da manhã ao vivo com mais uma edição do programa Bom Dia CDL. Vamos rapidamente apresentar o nosso time de comentaristas. Hoje, na segunda-feira, a psicóloga e advogada Ana Mara Simões. Bom dia, Ana Mara, bem-vinda. Bom dia, Zé, Tiago, Alexandre, principalmente aos nossos ouvintes, um excelente dia. Ok, e o Alexandre Nunes também na bancada, ele que toda segunda-feira está conosco. Ele é empresário e diretor executivo do Santos Região Convention and Visitors Bureau. Alexandre, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, Ana Mara, prazer enorme dividir a bancada contigo. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio City, uma ótima semana para todos nós e bons negócios. É isso aí, 6h46, Thiago, vamos aos destaques da edição de hoje. Laudo aponta que veículo de grave acidente no Gonzaga estava a 130 km por hora. Após confusão com propina, empresário de casa noturna tradicional encomenda homicídio por R$30 mil. Então, nós teremos em destaque na segunda parte do programa, já que agora por conta da legislação eleitoral, teremos uma interrupção das 7 às 7:10 da manhã para a transmissão do horário eleitoral gratuito. Agora, Tiago, no primeiro bloco, nessa pena parte do nosso jornal, vamos falar de uma pauta polêmica. Exatamente. Lei prevê multa a grafite não autorizado e a comércio de spray a menores. A definição é a mesma, grafiteiro. Em alguns trabalhos, arte. Em outros, pichação. E a polêmica começa por aí. Infelizmente, após ocorrências onde o que se convenciona como arte se transformou em vandalismo. Alguns, inclusive, com morte. Com o objetivo de estabelecer medidas de prevenção e repreensão aos atos de vandalismo e dar estímulo ao grafite como arte de rua, entrou em vigor na última quinta-feira uma nova legislação na cidade. A matéria, que deverá ser regulamentada no prazo de 90 dias, diferencia pichação de grafitagem e também estabelece que comércios que vendem tinta spray a menores de 18 anos poderão ser penalizados. Conforme a administração municipal, a fiscalização desses estabelecimentos ficará a cargo do Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, o DEFEMP. DEFEMP, que é chefiado pelo Ronaldo Santiago, que é nosso comentarista das quintas-feiras aqui no Bom Dia Rádio City. Pela lei, a grafitagem não será considerada crime se for realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde com consentimento. Eu entendo como muito válida uma linguagem contemporânea, o grafite, assim, propriamente dito, mas ele passa justamente antes dessa lei, a lei do bom senso deve ser aplicada. No meu entendimento, é muito fácil separar a pichação do grafite, mas essa questão, eu fico lembrando agora, naquele caso de São Paulo, como citaram aqui as mortes, um dentista foi espancado por grafiteiros, né? Juntamente com seu pai, um senhor idoso, e um dos acusados tinha 38 anos, né? Então, entendo que a lei é bem-vinda, mas tem que ser muito bem pontuada e regulamentada na sua execução, Alexandre. Não tenha dúvida, Zé, a gente não, o cerne da questão tá a tinta em spray, né? O que você faz com ela? E de fato tem que haver sim um bom senso, porque há uma distinção entre você pegar uma lata de tinta spray e sair riscando nomes, riscando palavras de baixo calão, como a gente acaba observando, estragando os próprios públicos, sim, estragando monumentos. Isso realmente não é grafite. O grafite é arte. Isso é vandalismo. Isso é vandalismo. O grafite é arte, é manifestação artística. E acho que um bom exemplo que nós temos, inclusive aqui na nossa cidade, é observar ali o nosso viaduto ao lado da nossa rodoviária. Foi feito grafite, foi feita uma série de obras ali, buscando nas pilastras, o quão belo ficou aquele ambiente. O quão belo ficou passar por ali com mensagens, com desenhos muito bem trabalhados, com arte contemporânea. Eu acho que a gente tem que pensar nisso sim. Agora, com regulamentos, com áreas que possam ser permitidas essa ação, porque senão você também fica poluindo o visual urbano, poluindo o mobiliário urbano, isso também não é agradável a ninguém, mas
grafite é arte. Eu entendo que isso é manifestação artística e de excelentes bom gosto. E a gente observou isso também, inclusive, na Olimpíada. Aquela recuperação toda da portuária no Rio de Janeiro, o maior painel de grafite do planeta, né? Maravilhoso. Ou seja, deu uma vida nova. Então, o grafite como arte, ele pode inovar, ele pode embelezar, pode deixar a nossa vida mais leve. Agora, não confundir o uso da tinta e spray para você depredar, para você vandalizar equipamentos públicos e privados. Ana Mara. Excelente medida, realmente concordo. O grafite como arte urbana, ele é maravilhoso. A gente vê em várias cidades do mundo, não é? Isto de uma forma muito interessante, bonito, agrada a todos nós. E a pichação, ela realmente é um problema sério, desde o prejuízo causado aos patrimônios públicos, enfim, as pessoas que têm suas casas pichadas, os seus comércios, tudo isso é realmente constrangedor, complicado. Quantas vezes a gente não vê um muro que acaba de ser pintado, a gente até já passa, às vezes a gente brinca e fala assim, nossa, esse muro, daqui a pouquinho ele já vai aparecer pichado. Tem gente que nem pinta, fala, olha, não vou nem melhorar o visual da minha casa, do meu imóvel, porque vai ser vandalizado. E isso vai comprometendo, obviamente, que todo o visual urbano, né? Então, a medida, ela é excelente, principalmente no que diz respeito ao comércio, também, né? Do spray a menores de 18 anos, que realmente isto seja combatido. A regulamentação é importante que ela fique bem clara, tudo isto, a fiscalização, as penalidades que serão aplicadas, a forma como isto será feito. Eu me lembro que há um tempo atrás eu assisti uma reportagem que falava com esses pichadores, grafiteiros, enfim, e assim, a conclusão que eu cheguei, que é um vício também, é uma compulsão, porque eu lembro que nos depoimentos eles deixavam muito claro que que a adrenalina que isso causa, principalmente em fazer a pichação em locais de difícil acesso, em que eles correm perigo, isso traz toda uma adrenalina para as pessoas que fazem isso. Então acho que isso também precisa ser olhado como algo que tá aí também, que precisa ser cuidado, né? Acho que é mais um ingrediente para ser analisado com esta medida. Então, eu entendo o grafite assim, ele é muito presente em áreas anteriormente degradadas, não é? E é muito bem trabalhado isso. Justamente no que o Alexandre traçou como limite, eu vou nessa linha também, de que você eleja com todo critério telas urbanas que seriam adequadas ao grafite. Não é todo lugar, porque ele poderia se manifestar com uma poluição visual. O exagero também não é bem-vindo. Mas o que eu penso do grafite, eu queria entender, além da adrenalina, essa afirmação de identidade que esses grafiteiros têm. Isso. Né? Grafiteiros, não me perdoe. Desculpa, pichadores. Pichadores. Não vamos confundir aqui o artista. Na verdade, eu pensei uma coisa e disse outra, né? Os pichadores. Porque realmente dá muita raiva. Quem morou em casa sabe, depois de você ali investir para fazer uma pintura, eles vão lá e carimbam, né? É um desafio sempre pro poder público, né? Porque onde você viu muita coisa pichada, a sensação de abandono é quase que automática. Bom, só queria também colocar em termos de apelo turístico, que eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos um grande artista aqui de Santos, o Paulo Consentino. Não é grafiteiro, não, ele faz pintura mesmo, mas como ele faz pinturas na rua. Ele fez o CT do Santos, ele fez ali os muros do aeroporto de Congonhas. Aliás, a obra já está bem depredada mesmo, né? É uma pena. E hoje o Paulo Consentino, ele está viajando o mundo inteiro, está morando fora do país, fazendo esse tipo de manifestação. Como paisagem urbana e como atração turística também é válida. Não tenha dúvida, a gente tem inúmeros exemplos, não somente aqui, eu citei aqui o caso inclusive do nosso viaduto aqui em Santos, mas em São Paulo você tem áreas espetaculares. Inclusive ontem até me causou estranheza e tristeza, tem um painel na marginal do Tietê, muito próximo a um grande estoque lá de material de construção, de uma loja, e onde você tinha ali imagens de artistas, né, pertencentes à maior emissora de TV,
mas contando um pouco da história, até da própria emissora. E de repente ontem eu vi pichado em cima uma expressão golpista, enfim. O que me deixou triste, porque a imagem é bonita, independente de você concordar ou não, você contar a história, né? No caso de uma emissora de televisão, colocando os artistas, desde Chacrinha. Então, mas muito bem feito. Alô, atenção, Terezinha! Você tinha uma situação ali de Bela, né? Próximo ao Autódromo de Interlagos, existe um muro de um estacionamento. E a gente gosta muito de automobilista, sabe disso, e parabéns pelo evento que aconteceu no último final de semana, ontem, né? Inclusive na Praia Grande, maravilhoso. O Thiago vai me ajudar a contar. Mas no muro próximo a Interlagos existe um muro também grafitado, contando os principais pilotos, né, ao longo da história da Fórmula 1 e os brasileiros. Bacana. Algo fantástico. Então você pode sim usar o grafite, o uso da tinta spray para embelezar as nossas ruas, as nossas calçadas. Então, o Consentino, ele selecionou vários jovens como aprendizes. Então, a cultura tem um papel muito importante na inclusão. Então, esses grafiteiros, até fica aqui uma sugestão, que eles se alinhem a projetos sociais para que ensinem as crianças também a valorizar o patrimônio público. É um aprendizado por meio de uma manifestação cultural muito interessante, que é o grafite. Sim, a medida ela traz várias possibilidades, né? Inclusive que a partir de agora vai precisar de consentimento, né? Para poder fazer esse tipo de arte nos locais. Então é importante, eu acho que daí dá para agregar uma série de coisas, inclusive isso que você acabou de colocar, que é a possibilidade de criar mais uma alternativa de inclusão social. Então, eu não entendo, pelo menos no meu deslocamento diário, Santos como uma cidade que seja, assim, enormemente contemplada negativamente por essas pichações, né? Mas é algo que sempre requer atenção do poder público. Já foi muito pior, Zé. A gente já há alguns anos atrás, você passava, virava e mexia, a nossa Praça Independência estava completamente pichada. Eu acho que isso evoluímos, né? Que isso também mostra um pouquinho a evolução da sociedade e no processo educacional, que a Ana Mara pode até debater um pouco mais esse aspecto, porque eu entendo o seguinte, até o fato, e quando a lei fala de proibir, né, a venda de spray para menores, eu também já fui menor e comprava spray para pintar minhas carrocerias de automodelismo, para fazer arte, né, não para fazer a pichação. Então é muito uma questão de educação, é muito mais uma questão de bom senso do que você vai fazer com uma lata de spray, né? Então a gente tem que sim, visto ao longo dos anos mais recentes, essa diminuição do uso das pichações em próprios públicos, mas nós temos que estar muito atento a isso. Então, vamos agora à situação das balsas e estradas às 6h58. Não, vamos ter daqui a pouquinho a situação das balsas e estradas e vamos só relembrar que vamos parar daqui a pouquinho para transmissão do horário eleitoral gratuito e nós teremos aí o Giro Nacional e as manchetes que o Thiago elencou no início do programa. Laudo aponta que veículo de grave acidente no Gonzaga estava a 130 km por hora e após confusão com propina, empresário de casa noturna tradicional encomenda homicídio por 30 mil. Voltamos já. Vem aí o horário eleitoral gratuito às 7h10, retorna ao Bom Dia Rádio City. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta agora às 7h16, R. Bom dia, mais uma vez. É isso aí, Bom Dia Rádio City retornando pós horário eleitoral gratuito. Vou relembrar quem está conosco aqui na bancada, Ana Mara Simões, advogada e psicóloga, e também o empresário e diretor executivo do Sun Região Convention em Visitors Bureau, o Alexandre Nunes. Vamos agora fazer um follow-up da situação das balsas e estradas, Thiago. Exatamente, Zé. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 5 balsas em operação e o tempo de espera de aproximadamente 20 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação e o tempo de espera é de 30 minutos. E a travessia São Sebastião e Ilhabela, são 2 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Já na condição das estradas, o sistema Anchieta Imigrantes, o sistema em operação é o 5x5. Lembrando que no Planalto da Via Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. E a descida da Serra é realizada pelas pistas sul da Anchieta e também da Imigrantes. Subida acontece pelas pistas nortes, R. E você que está nos ouvindo pode interagir conosco pelos nossos canais de comunicação, WhatsApp 997829970, telefone 21045412.
10 às 7h18, deixa eu falar da Design Gallery. Design Gallery, lista de casamentos, chabar e chá de cozinha, maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para lar e decoração, e agora também presentes finos. Olha, o trabalho do João, lá da Design Gallery, é incansável. Todo dia vários itens de novidade, tem muitas peças bacanas. Eu sou fã dessa loja e recomendo para você sempre. Design Gallery, Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98, no Gonzaga. E agora vamos falar do acidente que vitimou um jovem aqui no Canal 3 em Santos. Exatamente, Zé. E olha só, laudo aponta que veículo de grave acidente no Gonzaga estava a 130 km por hora. O laudo é do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, que apontou que o motorista envolvido no acidente que resultou na morte de Patrick Seródio, de 22 anos, estava aproximadamente a 130 km por hora. O acidente aconteceu no último dia 18 do mês de julho deste ano, na Washington Luiz, no Gonzaga, aqui em Santos. Alan Bonfim Silveira, de 21 anos, dava carona para 2 amigos quando perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Patrick estava no banco do passageiro. Alan fugiu do local do acidente. O laudo entregue ao 7º Distrito Municipal do município, responsável pelas investigações, foi feito com base nas imagens de câmeras de monitoramento que registraram o trajeto feito pelo carro, desde a casa noturna, onde os 3 envolvidos estavam, até o ponto da colisão. E algo já irreversível, né? Perda de uma vida de 22 anos. Eu moro aqui no Canal 3 em Santos e nos finais de semana geralmente eu escuto muitos motores roncando aí de motos e carros em altíssima velocidade. Ali, se é isso, a vinda da balada, né? Geralmente motoristas dirigindo alcoolizados, e aí essa mistura realmente acaba trazendo resultados assim trágicos, como que aconteceu com o Patrick Seródio. E um carro a 130 por hora não é razoável, né? Não é razoável, mesmo não posso dizer se o laudo apontou que o motorista estava embriagado, mas de qualquer maneira, mesmo que não estivesse, é uma velocidade que foge dos parâmetros, né? Do equilíbrio, da razoabilidade e da prudência. Não tenha dúvida, Zé, e mais do que isso, né? Lugar de correr é no autódromo, é na pista, não é nas ruas. Você andar a 130 por hora numa via onde o limite máximo é de 50 quilômetros, você já está extrapolando o bom senso, você está colocando em risco não só a sua própria vida e de quem estava, e veja, o sinistro, né? O infortúnio deu que não foi nem o motorista que veio a óbito, né? Foi o passageiro, ou seja, você é responsável, você ao conduzir um veículo, você é responsável por si e por todas as vidas que estão dentro do seu veículo e obviamente trafegando nas ruas, né? Então, mostra, infelizmente, um ato de irresponsabilidade nessa mistura que não combina, Zé. A gente gosta muito, eu particularmente gosto muito de automobilismo, a gente vive isso. E eu já tive o prazer de correr sim a mais de 200 por hora dentro de um autódromo. A sensação é indescritível, aí sim, adrenalina pura. Você tá lá para fazer isso, é um esporte de risco, mas você sabe exatamente quais são os limites, você tá ali com equipamento, você tá ali com toda uma infraestrutura que te permite, né, ousar, né, a andar em velocidades mais altas. Na rua não. A rua é um local para que você respeite e principalmente tenha a convicção de que você, com carro na mão, você também pode ter uma arma. Triste essa história. A investigação, ela está mostrando uma sucessão de mentiras. Sério, né? O que está acontecendo, o que aconteceu, a morte do jovem. Quando o Alan, né, diz que dirigia 70 ou 80 quilômetros por hora, ele estava sendo indiciado a homicídio culposo, quando não tem a intenção de matar. Agora, com essa mudança, né, o laudo confirmando que a velocidade do carro era 130 quilômetros por hora, isso muda tudo, complica a vida dele bastante, né? Passa para homicídio doloso, aquele que tinha intenção. Quer dizer, o outro jovem, o João Pedro, que vinha junto, ele já dizia que estava em alta velocidade, ele dizia que estava a 130 quilômetros por hora. Quer dizer, outra questão também que está sendo apurada é o objeto retirado do porta-mala, que parece que confirma que era bebida e não, quer dizer, está atendendo, não confirma. Ele alegou que era uma arma de ar comprimido. Que não tinha a menor necessidade de retirar do porta-mala se fosse uma coisa desse tipo, quer dizer,
dizer, então pode confirmar que ele estava fazendo uso de álcool também antes de dirigir. Então, assim, agora, um outro fator, de que ele alegou que nunca tinha se envolvido em outro acidente, né, e também a investigação está mostrando que há um ano atrás ele se envolveu num acidente dentro do condomínio dele, com perda total do carro. Quer dizer, isso está sendo apurado, mais isso. Então a gente está falando o quê? De um jovem que vinha ultrapassando limites, né? Que vinha, que estava sem condições de viver dentro de limites. E aí a gente fica pensando também, né? O papel dos pais neste processo, né? Todo. Quer dizer, nós como pais, a gente tem que estar atento aos movimentos dos nossos filhos. Muitas vezes os filhos estão gritando que eles não estão bem. Eles estão gritando que eles estão precisando de ajuda. E às vezes a gente não consegue ouvir esses gritos, né? Então eu chamo a atenção também de nós, né? Todos nós pais, que a gente fique mais atento aos movimentos dos nossos filhos também. Você vê, provavelmente este moço, ele foi orientado a mentir no depoimento dele também, né? E aí por quem será que ele foi orientado a mentir? Quer dizer, uma situação realmente delicada, complicada, né? A vida deste jovem vai ficar bastante complicada, e aí eu acho que fica um alerta a todos os pais realmente nesta condução tão delicada dos nossos filhos. Mais uma vez falamos do processo de educação, né? E educação não é só na escola, é em casa, nessa atenção, nesse cuidado que nós temos que ter, mas sobretudo do uso do bom senso sempre, Zé. Porque para você dirigir um veículo, você já passou dos 18 anos de idade, ou seja, você já assumiu a sua condição de maior, né? Não aquela história, tira a mão de mim que eu sou de menor, não, você já é de maior, ao ter uma carta, a ter uma habilitação para poder conduzir um veículo automotor, e eu acho que a responsabilidade vem acima de tudo, né? E voltamos a reiterar, essa mistura, infelizmente, fatídica de álcool com volante, ela não funciona. E obviamente você vem de uma balada, né, aquela agitação, aquela coisa que todos nós já fomos moleques também, já curtimos muito à noite. Sim. Né? Mas essa irresponsabilidade acaba tendo um alto custo, né? O preço que se paga por uma vida perdida. Deixa eu te dar um testemunho. Quando eu era adolescente, nessa idade mais ou menos aí de 17, 18 anos, que os amigos começavam a tirar carteira de motorista e dirigir, eu era alvo de piada deles, porque eu era, vamos dizer assim, eu era um medroso. Então, ou eu ia com meus amigos que eu achava que eram responsáveis para dirigir, ou eu ia de ônibus ou dava algum jeito de ir. Então, até hoje fui nas Olimpíadas, os meus amigos, eles brincaram com isso. Então, eu quero dizer aos jovens que de repente estão nessa situação, né, que não precisa se autoafirmar não, tal, claro, se seduzir por ter um carro bacana, que vai chamar atenção, vai dar aquela moral com as meninas. Cara, esquece isso, porque se aconteceu com o Patrick, que era um amigo, que pegou uma carona, sem dúvida, que era um rapaz humilde, um rapaz trabalhador, que teve sua vida interrompida por uma bobagem, que entendo que até o próprio motorista, quando ele amadurecer, ele vai carregar essa culpa. Agora pode ser que não, ele esteja mais preocupado em se livrar das consequências, mas infelizmente um se foi para sempre e o outro eu duvido, a não ser que tenha uma frieza absoluta, que um dia vai constituir família, possa vir a ter filhos, né? Espero que ele também ele enfrente a lei de acordo com as consequências que ele causou, mas enfim, é algo que não se conserta mais, não se volta mais atrás, né? Então eu só queria dar esse testemunho, porque a vida é muito preciosa pra gente deixar ela se esvair por uma coisa tão banal e algo que não era necessário se fazer. E Zé, tem outra coisa, cara. Quer correr? Quer testar os seus limites? Exatamente. Vai fazer curso de pilotagem, vai para Interlagos, vai para Piracicaba, onde temos autódromos, onde você tem um ambiente propício para exercitar isso. O kart é a primeira porta. E eu conheço muita gente, meu caro, que nas ruas se achava o tal, quando entra num autódromo e tá numa pista ali mesmo, não consegue nem engatar a segunda marcha, meu amigo, porque lá é diferente. 7h27 é o Bom Dia Rádio City na realização da CDL Santos Praia. Quero cumprimentar o presidente Nicolau Beide, que esse final de semana esteve no congresso, né? No congresso das CDLs, congresso estadual das CDLs, que aconteceu em Águas de Lindóia, e amanhã no quadro Comércio em Foco, o que foi debatido, a opinião, a visão dos comerciantes estará sendo debatido aqui também.
Eu mandei essa tarefa para o presidente de uma maneira até impertinente. Falei, Nicolau, traga muitas novidades para a gente debater no programa de terça-feira. Então amanhã no Comércio em Foco, vamos saber o que rolou na convenção dos lojistas das CDLs de todo o estado de São Paulo. 7h27. Giro Nacional. Líder do PSDB no Senado declara ser inadmissível a palavra golpe em julgamento do impeachment que entra na reta final. Vou começar com a Ana Mara, hoje dia do depoimento da presidente Dilma Rousseff lá no Senado Federal. E aí? Eles vão com tudo, né? Acho que a última cartada. Eles vão falar a palavra golpe? É a única palavra que eu tenho certeza que vão dizer, né? Eu acho que sim, vamos ver a reação, não é? Porque o outro lado também está preparado para reagir. Realmente, essa palavra golpe, ela tem sido usada de uma forma que me agride, inclusive. Porque nós todos, brasileiros, que desejamos que a presidente Dilma seja afastada, eu não estou dando golpe nenhum. Então, quando ela diz que isso é um golpe, é como se todos nós estivéssemos aplicando um golpe nela. E não, na verdade, ele tá mais do que claro a necessidade de que realmente ela seja afastada, não só ela, mas como o grupo todo que tá junto com ela seja afastado do poder, né? A questão do vice estar lá também não é uma responsabilidade deste grupo também. Sim. Quer dizer, então, agora vamos ver, porque eles vão todos. Inclusive o ex-presidente Lula também estará lá, então eu acho que vai ser um momento aí, eu tô louca para assistir e ver o que vai acontecer, quais serão os argumentos que eles utilizarão também neste momento. Vamos ver se vem novidade, porque até agora não teve novidade nenhuma, né? Eles falam sempre a mesma coisa, então vamos ver o que vem. Olha, eu acho que a questão do golpe é tão usada de maneira equivocada, porque podemos discutir, e aí você vai ter as duas correntes políticas a favor e contra o processo que está instaurado. Isso é um fato. Está no seu pleno direito de concordar ou discordar. Sim, mas tudo que foi feito até então foi feito à luz da Constituição Federal do país, foi feito à luz das orientações dadas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, todo o regramento para que esse rito fosse instaurado, processado e tivesse a sua continuidade, e nós estamos chegando aí no seu grande finale, que o resultado final ainda é desconhecido, né? Você tem ali pelo menos 54 votos, 56 votos que lhe dê a condição de interromper o governo, né? E o mandato da presidente Dilma Rousseff. Agora, dizer que isso é golpe, você está ferindo inclusive as instituições desse país. É como todos nós deixássemos de acreditar no nosso país, que o nosso judiciário é irresponsável, que o nosso legislativo é irresponsável e que a sociedade brasileira, não estamos discutindo os milhões de votos recebidos, que cada um tem a liberdade de fazer e exercer o seu poder de voto na urna, mas o que a gente tem que questionar sim, tecnicamente, as situações que foram, infelizmente, tomadas medidas equivocadas e que levaram o Brasil a essa situação econômica catastrófica, né? Não dá para dissociar a situação dos desmandos das atividades eleitoreiras que levaram às pedaladas fiscais. Então isso, infelizmente, depõe contra todos nós. Muitas vezes é muito fácil, né? Falar contra o povo, não, contra nós mesmos, porque nós fazemos parte do povo. O fato de estar atrás do microfone numa rádio não exclui nenhum de nós aqui nessa bancada de fazer parte do dia a dia da sociedade. Nós sofremos com isso. Sejamos enquanto cidadãos, sejamos enquanto empresários. Estamos pagando um alto preço pelos desmandos, por situações políticas que realmente não condizem mais com o Brasil no século XXI, e que nós tenhamos sim, Zé e Ana Mara, uma situação aí de um futuro diferente, né? A gente fala sempre que o Brasil é o país do futuro. Não, cara, desculpa, é o país do presente. E não vejo golpe nesse processo, vejo sim o questionamento das alas políticas gostarem ou não gostarem daquilo que está em marcha. Agora, que todo o rito processual esteve dentro do amparo legal e o regramento dado pelas instituições brasileiras, isso não há como discutir. Então, também arremete a um contexto histórico que não vale a pena aqui debater, mas que tem que estar baseado no conhecimento da história econômica, da história política do planeta como um todo, somente em termos de Américas, que você teve nos anos 60, pós a Revolução Cubana. Realmente houve um temor
para que outros países da América Latina se alinhassem com a União Soviética. Então, já é sabido, pelo menos tem muita literatura sobre isso, muitos depoimentos de jornalistas, filmes, documentários, sabendo que os Estados Unidos estiveram por trás do movimento militar daqui, do Chile, da Argentina, e diversas ditaduras foram formadas. Hoje, não se aplica de maneira nenhuma. E quando você resgata esse golpe, também me incomoda, que você está buscando um discurso totalmente anacrônico, que não sustenta mais, que está por trás da teoria da conspiração, da luta de classes, a elite golpista, tal, junto com a imprensa, está fazendo tudo isso. Esse cenário, essa população imbecil, idiota, não está percebendo. Nós percebemos. Vocês são incautos, estão cometendo uma injustiça. Ora, puxa vida, desculpa, né? E desculpa, e quem articulou e quem manobrou a questão das propinas e dos desvios do recurso público? Exatamente. Essa tem que ser e as denúncias desse governo que perdeu totalmente a moral de conduzir o país. E nós estamos falando de bilhões. Exatamente. Já ultrapassou a casa dos milhões. Milhões já não tem mais graça. Se você fizer o somatório, se fizer um extrato, né, dessa conta bancária que a gente não conhece aí no fundo dela. Esse processo todo se desencadeia apenas por um processo da Petrobras. Exatamente. Agora, se começarmos aqui a analisar outras situações que envolvem bancos públicos e principalmente o maior banco de desenvolvimento desse país, aí eu não sei qual é o tamanho do novelo, porque a linha, se começar a desenrolar, vai ser grande. Então, porque é golpe. Agora, por exemplo, o Michel Temer, há denúncias contra ele também. E elas têm que correr com a mesma intensidade e a mesma seriedade. É o que a sociedade brasileira espera. Ninguém tem que ser poupado nesse processo. De jeito nenhum. Quando defendemos a saída dela, não estamos defendendo nem A, nem B, nem C. Na verdade, estamos defendendo que tudo seja apurado e que todos sejam punidos da forma como deve ser feito. E, por favor, não nos subestimem. Não subestime o povo brasileiro. Dizer que é golpe, isso está sendo subestimar o povo brasileiro. Sobretudo, nós não somos contra um partido, uma corrente política ou outra, nós somos a favor deste princípio que rege essa depuração da política brasileira. Não é só no Nordeste, não. Em crise, Rio Grande do Sul recebe 120 soldados da Força Nacional. Eu não vou me prolongar muito. Às vezes eu fico pensando, né, que você tem áreas de exceção. Tinha na Colômbia, por exemplo, que acabou de assinar um acordo histórico com as Farc, as forças revolucionárias que ocupavam grande parte do território. Foi realizado um acordo de paz muito comemorado. Quem viu a série Narcos viu a Colômbia, como é que as relações com ela e a influência do crime organizado, que eu temo que isso evolua para isso no Brasil. Esse tipo de notícia me faz me preocupar ainda mais com essa possibilidade do descontrole do governo em relação ao controle necessário da criminalidade, principalmente do crime organizado, que deixou o Rio Grande do Sul um estado que era emblemático em termos de cultura e em todos os sentidos, à mercê da bandidagem. Continua sendo um estado referência na cultura, né, na educação, no desenvolvimento. Agora, infelizmente, o crime é organizado e tem seus tentáculos aí espalhados por todo o território nacional, o que nós lamentamos, porque a sociedade não pode viver fragilizada, não pode viver com temor diário do que, ao sair de casa, não ter a convicção que vai retornar. Então, o que a gente solicita, né, das autoridades, realmente um empenho e o uso da inteligência, Zé. Muita gente discute aqui já nessa bancada. Não é depois que a porta está arrombada que você vai tentar passar o cadeado. Você tem que usar da inteligência, e aí os processos de educação e de investimentos e os desmandos têm que terminar para que a gente possa ter uma sociedade mais justa. Essa mesma organização do crime é que a gente espera dos órgãos de segurança, né? Então, perder a mão é complicado, veja. Então, assim, acho que tem que ter a união de todos mesmo, um trabalho de inteligência muito bem feito para que não se perca a mão, porque depois que a porta está arrombada, realmente fica muito mais complicado resolver qualquer problema, né? Então vamos torcer para que realmente a situação no Rio Grande do Sul ela consiga ser bem cuidada, né? Bem tratada, para que isto não acabe de forma trágica. Brincadeira de mau gosto do prefeito do Rio de Janeiro ao entregar apartamento viraliza na internet, na web. Foi constrangedor demais. Eu já mostrei o vídeo em que ele usa de uma brincadeira até desrespeitosa, em termos de a moradora fala: pô, você vai fazer muito sexo aqui nesse quarto, hein?
Ele até falou um tema popular, né, que se usa, que a gente não pode reproduzir aqui por respeito aos nossos ouvintes, mas até a Ana Mara não quero ir pro lado assim tornando um ícone, não é questão de feminismo, é questão de respeito. Claro. Tratar uma mulher assim, não, ainda mais vindo de uma autoridade pública. É inadmissível, acho que ele perde a medida, ele é sem noção. Realmente, este homem, ele tem que tomar cuidado quando ele vai abrir a boca dele, porque acho que ele não pensa antes de falar, não é possível. E neste caso específico, é constrangedor. Eu acho que, claro que pelo fato de ser uma mulher, inclusive uma mulher sozinha ali, ele começar com esse discurso ridículo dele, que não dá mesmo para reproduzir, nem vale a pena, né? A gente ficar aqui entrando nos detalhes, mas ele ofende a mulher, ele deixa a mulher numa situação extremamente constrangedora, quer dizer, eu acho que ele cometeu uma violência ali, e isso vai ter desdobramento, eu não tenho dúvida. Terá que ter desdobramento, porque ele não pode, dessa forma machista, ele foi machista ali, extremamente machista, grosseiro, ele foi horroroso, abominável, nossa. Eu acho que todo homem público tinha que ter o discernimento, né, de não querer se transformar numa figura caricata. A impressão que eu tenho é que o prefeito do Rio de Janeiro está se transformando numa caricatura. Nossa. Né? Seja por conta dessas mazelas de entrega num apartamento, que essa realmente foi... E olha, somos homens. Né? E é constrangedor ao extremo, né, de ver ali os termos que ele emprega. Agora, é de canguru na Vila Olímpica, né, e outras coisas, mas virou uma figura caricata, que eu acho que isso é lamentável, né? E isso acaba também depondo até contra a imagem da própria cidade maravilhosa, né? Você imagina, cara, como o carioca consegue colocar um gibi para comandar a cidade, porque já virou uma figura caricata e seguramente, se Maurício de Souza tiver inspiração, vai criar um personagem para agregar na Turma da Mônica. Eduardo Paes, fica calado, rapaz. Fecha a boca. Cala a boca, por Eduardo favor, Paes. É verdade. Porque, como diz o rei Juan Carlos, né, pro Chaves, né? Por que não te calhas? Temer prepara mudanças em vitrines sociais do PT, repaginando ações que tinham marca do partido. Então, entre essas ações, o Bolsa Família, que vai ser, vamos dizer assim, readequado, porque tem um argumento que a gente ouve muito, que eu li no bojo dessa matéria, que é o seguinte: do jeito que o Bolsa Família está, ele é um caminho só para atrair pessoas, mas que não tem uma via de saída. Eu acho que todo o processo social de reestruturação, e o Bolsa Família encontra sim, Zé, a gente não pode questionar que ele atinge sim uma camada importante da população que necessita de um impulsionamento, né, para a retomada da sua vida, para conseguir ter mais dignidade. Agora, o que nós temos que compreender é que o Bolsa Família tem que ser o primeiro passo, né, de algo maior, que passa por um processo de qualificação, que passa por um processo de reeducação, né? Porque não é simplesmente ter o recurso, é você deixar de ter o recurso. Eu acho que essa tem que ser a ambição de todos aqueles que porventura recebam Bolsa Família, porque você evolui, você tem uma condição de repente de produzir algo melhor para você e para sua família, e você não depender mais do recurso público. Eu acho que falta um pouco isso, né? Está se dando peixe, mas não se está verdadeiramente ensinando a pescar. Eu acho que esse tem que ser o cerne de qualquer projeto social, é você dar um impulsionamento, você prestar o socorro sim, é indubitável, né? Que ele cumpre um papel importante, mas a Bolsa Família não pode ser uma bolsa ad eterno, tem que ser um momento de transição, e acho que aí envolve todo um aspecto de política pública que possa permitir que o país possa voltar a encontrar seu caminho do desenvolvimento, para que mais pessoas possam encontrar os seus rendimentos, seus postos de trabalho, e não lamentavelmente como nós temos hoje, né? O grande fomentador da Bolsa Família é o fomentador de mais de 12 milhões de desempregados. Então essa conta não vai fechar nunca, Zé. E eu entendo que todo projeto social, e a Ana Mara pode debater muito mais isso, porque teve no convívio diário disso, de saber como você desenvolve políticas públicas nessa área, né, da assistência social, é um caminho, é um primeiro passo para você impulsionar o cidadão a retomar a sua vida com mais dignidade e conseguir construir algo melhor para você e para sua família. Todo movimento, ele tem que ser um movimento de inclusão social, e o movimento de inclusão social, ele pressupõe a mudança da condição de pobreza, da condição de dependência de um programa. Então, exatamente isso.
O que eu li até agora a respeito das mudanças, né, do que se pretende fazer, é assim, não acabar com os programas, não eliminar, mas assim, um aprimoramento, que eu acho que é uma tendência natural de todo programa. É esse aprimoramento, esse desenvolvimento a partir da sua prática. Falhas a gente sempre vai encontrar. Claro, e são essas falhas que fazem o programa evoluir. É a partir da análise de acertos e erros que a gente vai avançando nas políticas públicas. Então, se a medida ela vem para melhorar aquilo que tem sido o complicador neste tipo de programa, no programa Bolsa Família, porque ele é um programa importante, este programa de transferência de renda, num determinado estágio da vida da família, ele é importante. Agora, ele exige uma série de condicionantes para que esta família receba a renda. E a parceria com os municípios, ela é fundamental, ela é óbvia, ela é mais do que necessária, porque a transferência da renda ela vem do governo federal, mas o monitoramento dessa transferência de renda, ela se dá no município onde a família vive. Então, esta parceria com os municípios, para que realmente as condicionantes sejam aplicadas. Tem um viés aí, inclusive, que é estimular a saída da informalidade. E que realmente as famílias elas possam atingir, né, o degrau do emprego formal também, que é uma medida, quer dizer, conciliar essas duas coisas. São desafios, eu acho que são desafios da política pública, mas que realmente ficaremos todos nós atentos, né, para que realmente o programa ele seja aprimorado neste movimento de inclusão social, para que haja realmente uma mudança de patamar da condição da família, porque senão acaba gerando uma acomodação. É perigoso, são programas importantes, mas são programas realmente que eles podem tender a uma acomodação das famílias, se eles não são realmente monitorados. São programas trabalhosos, importantes, mas trabalhosos, por isso as parcerias elas são fundamentais. E ele vai atrelar demais a proposta, né, me parece, que é atrelar a outras políticas públicas. E a inclusão social é isso, a área de assistência social é uma área transversal, qualquer movimento de inclusão social passa necessariamente pelas demais políticas públicas. 14 milhões de famílias hoje beneficiadas e também já aproveitando que vai haver essa revisão, que já se faça aí uma auditoria para ver as pessoas que estão recebendo, se realmente elas se enquadram nessa faixa de renda. Tem que dar uma repaginada e também vamos dizer assim, virar de cabeça para baixo esse programa para poder alinhá-lo e aí sim você trazer contrapartidas, como por exemplo no início ele tem origem do programa Bolsa Escola, que as crianças tinham que estar matriculadas na escola, já é um princípio, não é? Ou você criar programas de qualificação profissional, que para receber benefício você tem que frequentar esses programas, esse tipo de coisa. Mas em tese, eu não sou contra os programas de transferência de renda, que muita gente pode pensar que é algo de inspiração de esquerda. Não, é até uma ideia neoliberal. Sim. Que é necessária, mas que você não fique ad eterno ligado a esse benefício e as pessoas não trace o seu caminho de independência. Isso é o que realmente é o ideal, para que você tenha uma base que você consiga aí superar as dificuldades para ter uma vida melhor. Agora 7h45, vamos ao intervalo comercial. Bom Dia Rádio City, volta já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, 7h48. Recado da PO, Planos Odontológicos Empresariais. Saudação especial ao meu grande amigo é o Jorge Saad, comandando essa operadora de saúde, que realmente é um grande case de sucesso, sediada em Santos, 60 mil vidas, ligada a diversas empresas importantes, com a sua subsede também em Sorocaba. Eu costumo dizer que aquele ditado antigo se aplica aqui na PO. Diga-me com quem antes que eu te direi quem é. Então você tem aí grandes empresas como o Grupo A Tribuna, o Complexo Santa Cecília, o Grupo Mendes, a Rodrimar, entre outras empresas aqui que aderiram ao plano da APO, Planos Odontológicos Empresariais. E você pode trazer para sua empresa também, porque ele é disponível, aliás, com todo o seu padrão de qualidade certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos para sua empresa, desde que você tenha a partir de 3 funcionários registrados. Então conheça tudo que a APO pode oferecer para você. Ligue 21044000, 21044000 ou acesse apoodonto.com.br.
É 7h49, hora de esporte. Giro esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal. Bom dia, Zé. Grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio City. Campeonato Brasileiro, Palmeiras vai ampliando a sua vantagem para os demais concorrentes. A rodada foi quase perfeita para o time de Palestra Itália, que ontem venceu o Fluminense 2-0 jogando em Brasília. Só não foi perfeita porque o Palmeiras venceu e o Flamengo fora de casa também conseguiu um grande resultado, 3-1 para cima da Chapecoense, e ficou ali a 3 pontos do líder Verdão. Tivemos o Santos Futebol Clube na Vila Belmiro, despedida de Gabigol, como semana passada falávamos aqui, dificilmente Gabigol ia continuar no Santos, vendido à Internacional de Milão, o Santos conseguiu perder na Vila Belmiro a segunda derrota no ano, 1-0 para o Figueirense, teve muitas oportunidades, mas parou na trave e também no goleiro Gatito Fernandes. O São Paulo Futebol Clube no Morumbi voltou a decepcionar o seu torcedor, empatou 0-0 com o Coritiba, e o tricolor vai ficando próximo da zona do rebaixamento. Outro que venceu na rodada, time paulista, foi a Ponte Preta, que no sábado, jogando em Campinas, fez 2-0 para cima do Corinthians. O Palmeiras vai conseguindo colocar frente dos adversários aí, hein, Zé? É verdade mesmo, né? E realmente o Palmeiras, né? Grande vitória, você bem destacou. E o Santos decepcionou totalmente, né, Ricardo? Decepcionou. De 12 mil pessoas na Vila, perdeu para o Figueirense. O Santos é muito difícil, né, de perder na Vila Belmiro, apenas a segunda vez na temporada. Alegria para a cidade da Portuguesa Santista, classificada para a terceira fase da competição do Campeonato Brasileiro, antes um dia chegará lá, Campeonato Paulista da segunda divisão, né, Jerry? Rumo a Tóquio, Briosa aí na terceira fase do campeonato, né? Vai pegar a Mauaense, e só fazer uma conta aí, passar uma conta para os nossos ouvintes, né? A Portuguesa Santista está a 2 fases, hein? Agora as quartas de final, semifinal, passando 4 jogos, estará promovida a Série 3 do Campeonato Paulista, que é muito bacana. Exatamente. Ontem uma vitória 2-0 jogando em Uricomuça. Já o Jabaquara se despediu do campeonato perdendo por 6-0. Hoje, complementação do Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Paranaense em casa hoje da noite recebe o Botafogo. Fechado, Zé, amanhã eu volto para falar mais de futebol aqui na Rádio City FM. Para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza no centro de Santos. Você liga, a gente entrega para você e não cobra absolutamente na cidade. 3221-3396. Armazém 26, Praça da República, número 35. Liga, a gente entrega para você. 3221-3396. Materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, e tem aquele cafezinho e o açúcar. Grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé Ri. Valeu, Ricardinho Martins, 7h52, é o Bom Dia Rádio City. Temos participação dos nossos ouvintes, Thiago? Temos sim, Zé. Uriel diz o seguinte: por que a gente reclama tanto do traficante e não se faz um trabalho em família para acabar com o consumo? Temos também aqui a Helena, que diz assim: olha, os eventos têm alvarás, e a fiscalização deveria ter feito campanhas preventivas contra álcool e drogas. O exemplo, o esquema que é feito no estacionamento de hipermercados e também na estação Sorocabana, ali na Costa. E as câmeras, questionando sobre ainda o acidente veiculado agora há pouco exatamente, no jornal, né? Agora 7h53, é o Bom Dia Rádio City no ar. Após confusão com propina, empresário de casa noturna tradicional encomenda homicídio por R$30 mil. A tentativa de assassinato a tiro de Humberto de Araújo Santiago, chefe do gabinete do vice-prefeito de São Vicente, João da Silva, no último dia 11, foi encomendada mediante pagamento, conforme aponta a investigação da Polícia Civil. A falha na execução do crime foi fundamental para que a própria vítima, ao sobreviver, reunisse indícios de autoria sobre o atirador e os levasse aos policiais da DIG de Santos para esclarecimento desse caso. O empresário Wassim Abdoni, que foi sócio proprietário da casa noturna Juá, atualmente fechada em São Vicente, é apontado pela polícia como mentor intelectual do crime. Já a execução do delito, ainda segundo a investigação, foi cometida pelo vigilante Anderson Martinez de Lima, suspeito de atirar, e pelo policial militar Marcelo Granado
ciborgue, suspeito de pilotar a moto usada no atentado. Os dois estão presos temporariamente. O assim está foragido. Então, desentendimento sobre autorizações para o funcionamento do estabelecimento comercial entre o acusado e o chefe de gabinete teriam sido estopim para a encomenda do crime, segundo a investigação. O que choca é que esse tipo de diferença seja resolvido assim, dessa maneira violenta. Que nós lamentamos, né? Nós estamos falando de uma vida humana, né? Negócios são importantes, né? As nossas empresas têm que existir, tem que gerar emprego, gerar renda, mas a vida humana está acima disso tudo, né? Acho que não pode haver aí, infelizmente, essa banalização da vida e do uso da violência, né? Tirando a vida humana por conta de algo que poderia ser resolvido, né? De maneira administrativa. E por trás disso está a questão da licença, de você estar enquadrado numa atividade comercial, né? Uma questão que você disse aí, também comercial, meramente comercial, e que ele o comerciante tem que atender preceitos da legislação que muitas vezes não são atendidos. Claro, ao outro lado também, às vezes o comerciante, o empresário, ele é coagido de uma forma que não é a ideal. Isso acontece também, mas chegar a esse extremo. O método utilizado é um absurdo, completamente fora de propósito. E o que está por trás, né, e que realmente que seja muito bem apurado, tudo isso é a propina aí que se diz que estava sendo repassada, parou de ser repassada, enfim, e que estava amparando o funcionamento irregular, né, da casa noturna, que não tem nem o AVC, né, que é o auto de vistoria do AVCB dos bombeiros, quer dizer, as irregularidades envolvendo a casa noturna, e que se realmente no exercício da função pública se estava se valendo de alguma retaguarda para extorquir, né? Realmente que isso seja apurado. Agora, um método absurdo, mais uma vez envolvendo o município de São Vicente, muito chato tudo isso, e a administração pública envolvida nessa questão também. Bom, para encerrar o jornal, daqui a pouquinho teremos o Jornal Litoral com o comando do Roberto César, aqui na Rádio City, fazendo jus à vocação jornalística aqui do Grupo Musicom. Tem uma notícia importante, nós não vamos ter tempo de comentar hoje, mas vamos retornar amanhã com certeza. Estado atrasa 92% da verba Haddad, tá aqui, manchete do jornal A Tribuna. Dinheiro obrigatório para cidades distantes, incluindo 8 municípios da região. O Alexandre, que é gestor da parte de turismo, e a verba Haddad está justamente ligada às instâncias, né? E queria que você fizesse um breve comentário, e com certeza vamos retomar com mais tempo esse tema. O que nós lamentamos, né? Os recursos do DAD, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, tem como premissa o investimento nas 70 instâncias, né? Nas 70 cidades paulistas que são instâncias turísticas, da qual na nossa região, dos 9 municípios, nós temos 8 municípios que são instâncias e que têm direito a receber os recursos para investimentos em infraestrutura para melhorar as condições de acesso e de circulação nos municípios, né? Isso favorecendo não somente ao visitante, ao turista, quando aqui chega, mas notadamente essas obras de infraestrutura acabam facilitando a vida, né, de todos nós que moramos aqui nas nossas cidades. Então nós lamentamos, é fato que tem um aspecto aí do contingenciamento desse recurso, por conta também da questão da responsabilidade fiscal, mas é um dinheiro que está carimbado, né? Ele existe para ser investido, existe a sua reserva, porque para que o ouvinte possa compreender, os recursos que são disponibilizados no exercício de 2016 são recursos oriundos de 2015. Então são recursos que já estão nos cofres, né? Já estão no Tesouro do Estado, e que tem esse direcionamento obrigatório para as 70 cidades que são instâncias no nosso estado de São Paulo. E isso favorece muito, né, o desenvolvimento do turismo, a mola propulsora para que a gente possa recuperar, Zé, essa situação econômica do país através do desenvolvimento do turismo, gerando, atraindo mais gente, né, trazendo consigo a sua receita e melhorando as condições econômicas, tanto das nossas cidades como do nosso estado. Porque aqui na região, aqui da Baixada Santista, apenas Cubatão, que não é considerada distância,
não passa por esse problema. Ele atinge Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande. Todas as demais cidades, e turisticamente nós somos a costa da Mata Atlântica, né? Nosso nome turístico, né? Oficial, Litoral Sul, Mata Atlântica. Tanto por parte do governo federal, quanto também pelo Ministério do Turismo, como pela Secretaria de Estado, é a costa Mata Atlântica de Bertioga a Peruíbe. Então, das nossas 9 cidades, 8 são instâncias, então você tem um impacto direto na grande maioria, né, das nossas cidades em função do não investimento na atividade turística. Olha, Zé, participação rapidinha aqui do nosso ouvinte William de Praia Grande, que diz assim, está relatando um problema permanente em São Vicente, são os semáforos do Itararé que estão totalmente fora de sincronia e formam um trânsito monstruoso, então situação complicada para quem está no trânsito de São Vicente para Santos. Verdade, William, verdade, e obrigado aos nossos ouvintes, obrigado a Ana Mara Simões, Alexandre Nunes, ao Tiago Ferraz, a toda a nossa equipe, e estaremos de volta amanhã às 15 para as 7 da manhã, ao vivo no Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia. Como eu já anunciei, vem aí o Jornal Litoral com o comando do Roberto César. Um grande abraço, uma ótima semana e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.